esses comportamentos. Agora a lista é longa, paciência, vamos embora. Proporcionar a divulgação de assunto da repartição ou de fato ali relacionado ou divulgá-lo por qualquer meio em desacordo com a legislação vigente. Manter relação de amizade ou de exibir-se em público com pessoa de notório e desabonador antecedente criminal ou policial, salvo por motivo relevante ou de serviço. Vamos fazer questão do CESP sobre esse cara aqui? Uma família linda, maravilhosa, 2 irmãos, um é do bem e o outro do mal. O do mal se enquadra certinho nessa pessoa aqui. O do bem é policial, o do mal é bandido. Aplica-se no caso dele? Entenderam, gente? Tá? Entenderam, né? A diferença, né? Porque é família, né? Descumprir ordem superior, salvo quando manifestamente ilegal. Ok? Aí é o seguinte, lá atrás a gente viu uma situação como essa, não foi? E aqui a gente está vendo outra situação como essa aqui também. Aí o que vai acontecer? Aí nós vamos ter que ir lá para o 228, que a gente vai falar da aplicação das penas. Lá vai colocar o seguinte, depende o quê? Da natureza, das circunstâncias, depende do histórico, depende de vários fatores para aplicar. Tá? Não tomar as providências da sua alçada sobre falta ou irregularidade de que tenha conhecimento ou quando não for competente para reprimi-la, deixar de comunicá-la imediatamente à autoridade ou que seja. Deixar de oficializar de forma tempestiva e justificada em expediente que lhe seja encaminhado. Olha só, faça um ofício. Ele tem que parar tudo e fazer. Negligenciar a execução de ordem legal. Tá? Interceder dolosamente em favor da parte. Faltar ou chegar atrasado ao serviço ou plantão para qual estiver escalado. Abandoná-lo ou deixar de comunicar com antecedência à autoridade policial e a que estiver subordinado a impossibilidade do comparecimento à repartição, salvo por motivo justo. Trânsito. Cheguei atrasado por causa do trânsito. É motivo justo? O trânsito é assim sempre, né? Professor, estava chovendo, professor. Houve um alagamento, aí tudo bem. Alagou tudo aí, né? Aí tá. Furou pneu, não sei trocar, mas se tem habilitação, deve saber trocar, né? Entenderam, gente? Olha só o rigor que é. Lançar dolosamente em registro, arquivo, banco de dados, papel, qualquer expediente oficial, dado errôneo, incompleto ou que possa induzir a erro, bem como neles inserir anotações indevidas ou falsas. Faltar a ato processual judiciário ou administrativo, parou. Judiciário, o cara foi convocado para ser testemunha na justiça. Administrativo, tema oitiva, por exemplo, no qual tenha sido previamente cientificado, salvo por motivo relevante, que será comunicado por escrito à autoridade policial, a que estiver subordinado, olha aí, esse cara aqui é ao chefe, né? No primeiro dia útil em que comparecer à sede de exercício. Então, o estatuto falou, ó, no primeiro dia você vai ter que apresentar justificativas. Utilizar para fins particulares, sob qualquer pretexto material pertencente ao Estado. Tá? Esses dias aí, teve um policial do Rio Grande do Sul que usou viatura para levar o filho na escola, deu no G1. Né? Aí, o que acontece? Foi muito bem instruído no advogado. O que ele falou?
né? Ele falou que o combustível ele que colocou, né? E ele confessou. São as duas hipóteses para atenuar a pena dele. A gente vai falar sobre isso mais para frente, ó. Mas enquadrou nessa hipótese aqui, tá? Interferir indevidamente em assunto de natureza policial que não seja de sua competência. Ela aqui está com uma investigação, uma equipe. Eles aqui estão com outra. O cara de lá vem conversar com ela aqui e conta. Pode? Não. Não pode. Tá? Fazer uso indevido de bem ou valor que lhes chegue às mãos em decorrência da função ou não entregá-lo com a brevidade possível a quem é de direito. Tá? Isso aqui tem bastante, né? Pagamento de fiança, né? A pagamento de fiança é em dinheiro, cheque, cartão, o que é? Dinheiro. Na hora, né? Deixar de identificar-se quando solicitado ou quando as circunstâncias o exigirem. Professor, eu quero uma hipótese de que deixar de identificar quando é solicitado. Oi? Entrada em banco, porque o cara está armado, né? Vamos colocar outra hipótese. Eu sou abordado por 3 polícias. O primeiro lá, que é o chefe deles, mostra a identidade. Posso ver a sua e a sua? Ele é obrigado a mostrar ou não? Se não mostrar ou não estiver portando, grau 2 nele. Grau 2, punição de suspensão. Se for julgado, se for levado adiante a sindicância, com certeza ele vai levar 15 dias. Retirar sem prévia. Oi? Qualquer um. Retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer objeto ou documentação da repartição. Valer-se do cargo com o fim ostensivo ou velado de obter proveito de qualquer natureza para si ou para terceiro ou seu fato não tipificar falta mais grave. Fazer uso indevido de cédula de identidade funcional, arma, algema ou bens da repartição ou cedê-los a terceiro se o fato não tipificar falta mais grave. Tá? Negligenciar na revista do preso. Mas, professor, aqui não é um sistema prisional, mas não tem a Polinter? Né? O cara lá tem uma cela. Nas delegacias tem cela. Você tem que, antes de guardar o cara lá, tem que revistar o sujeito. Permitir ou tolerar ainda que implícita ou culposamente que o subordinado ou colega de serviço maltrate física ou moralmente o preso ou pessoa sob investigação ou custódia policial. Tratar superior hierárquico, subordinado ou colega sem o devido respeito ou deferência. Deixar sem justa causa de submeter-se à inspeção médica determinada por lei ou pela autoridade competente. Deixar de recolher aos cofres públicos taxas e emolumentos previstos em lei. Deixar de encaminhar ao órgão competente para tratamento ou inspeção médica subordinado que apresentar sintomas de intoxicação habitual por qualquer substância que determine dependência física ou psíquica ou deixa de comunicar tal fato à autoridade competente. Isso aí, dirigir ou permitir o uso de viatura policial com imprudência, imperícia, negligência, sem habilitação legal. Infringir regras de legislação de trânsito ao volante da viatura policial, salvo sem situação de emergência. Levou uma multa. Se for em situação de emergência, tranquilo, né? Aí, eu conheço muito polícia que está tirando agora as placas dos carros, né? Que aí
A Polícia Federal, nenhuma tem placa, pode ver. Nenhuma. Pode ver, a Polícia Federal, nenhuma tem placa. Os caras tiram todas. Porque serve para ele lá. Aí tem um miguezinho que o pessoal dá, né? Vê que vai passar no radar, ele liga a sirene. Porque já é uma característica. Só que pelo pé da letra ele já cometeu o quê? 2. Mas é muito difícil julgar isso, é muito subjetivo, né? Mas vocês têm que saber que isso não pode fazer. Manter transação ou relacionamento indevido com preso ou respectivos familiares, né? Criar animosidade velada ou ostensivamente entre superiores e subordinados, ou entre colegas, ou indispô-los de qualquer forma. Tá? Todo mundo tem que ser amigo, amizade. Constituir-se procurador de parte ou servir de intermediário perante qualquer repartição da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, salvo quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até 2º grau. Esse cara aqui caiu no último concurso. O filho do policial foi preso. Ele pode ser o procurador dele? Pode. Por quê? Parente até 2º grau. Tá? Atribuir ou permitir que se atribua à pessoa estranha a repartição ou desempenho de encargos policiais. Praticar agiotagem, a gente já falou. Exercer comércio ou participar de sociedade comercial, olha só, não pode exercer comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comanditário. Não. Você não pode ter atos de gestão. Você pode ser cotista. Limitado é cotista. Tá? O cara tem lá, tipo, 90% das cotas, o outro tem 10%. Só que o cara que tem 10%, que é o cara que tem os atos de gestão. Vai assinar pela empresa, emitir cheque, vai ficar lá na loja. Agora, isso aqui, no âmbito do Estado, a Controladoria Geral do Estado, esse aqui tá, eles pegam lá na junta comercial, ó, 1 a 1. Muito lugar. Ó, exercer mesmo, nas horas de folga, qualquer outro cargo, função ou emprego, exceto da atividade relativa ao ensino. Quem tiver o material, coloca assim, muito importante esse item. Muito importante esse item. Muito importante. Vamos lá. Exercer, mesmo nas horas de folga, qualquer outro cargo, função, emprego. O cara trabalha de segurança por uma empresa. É na hora de folga. Agora, para a polícia militar, na hora de folga, ele regulamentou. Então, já tem um dispositivo regulamentando lá, nas horas de folga, específico. Não só para a prefeitura, tem um lequezinho lá. Então, são duas coisas. Exceto atividade relativa ao... Esse ensino aqui é o ensino público ou o ensino privado? Não falou, falou? Nós vamos falar daqui 40 minutos. Porque nós vamos voltar nesse sujeito aqui. Tá? Eu sou investigador, eu posso dar aula em cursinho? Pode. Professor, eu posso ser professor da universidade? Calma. Calma, porque lá é cargo público, tá? Então vamos com calma, porque isso aqui é um assunto que nós vamos aprofundar. Por hora, vocês têm que saber o seguinte: as atividades de ensino na rede privada é permitido, desde que seja nas horas de folga. Ele pode exercer atividade de ensino na Cadepol? Pode, inclusive no horário de serviço.
Eu vou me recusar a responder isso. Você entendeu, né? Por exemplo, eu vi um negócio, você viu aqui, cara? Olha aqui, meu. Tem muitos, não tem? Mas não vamos entrar nos meandros. A gente vai estudar o estatuto para a prova, tá? Ó, ensino é importante. O que eu estou explicando para vocês? Na leitura aqui, eu já estou habilitando vocês, iniciativa privada, pode, tá? Pode dar aula em cursinho, universidade, isso aí pode. Privada, não pública. Pública eu vou explicar depois. Usar da influência de pessoa estranha a instituição com o intuito de obter qualquer benefício funcional para si ou para outro policial. Indicar advogado para assistir preso ou pessoa sob investigação policial. Tá? Solicitar de particular vantagem devida para realizar diligência policial. Tá? Deixar de prestar auxílio possível, mesmo em horário de folga, ao policial empenhado em ação legal, quando for notória a necessidade desse auxílio. Ó, policial, 24 horas. Induzir ou influir na escolha de despachante, serviço de guincho, corretor de seguro e agente funerário. Tá? Divulgar através dos meios de comunicação fato ocorrido na repartição ou proporcionar a divulgação sem prévia e expressa autorização, salvo se for titular do órgão ou unidade policial. Isso aqui é importante. Já vi nessas minhas buscas para montar as aulas para vocês, teve lá, na repartição policial, teve uma confraternização de dia dos aniversariantes do mês. O escrivão foi lá no selfie no Facebook, tum. Ele está autorizado? Depende, né? Só se ele tiver autorização ou se ele for o titular da unidade. Tá? Então, qualquer tipo de divulgação que vocês fizerem no exercício da sua função, tá? Vocês têm que ter autorização para divulgar essa imagem. Receber presentes ou vantagens de qualquer espécie, sob qualquer pretexto, em razão de atribuições que exerça. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. O que é esse tal de munus, né? Aqui, ó. Emprego, obrigação de fazer. Então é o seguinte, se você tem uma decisão judicial, você tem que fazer, tá? Bancas assim com menos expressão eles gostam de fazer bonito, né? Então o que eles fazem? Eles pegam essas palavras aí que normalmente não são usadas no dia a dia para mandar lá, tá? Deixar de comunicar à Corregedoria Geral até o primeiro dia útil subsequente sobre a ciência de fato criminoso que envolva policial civil. Então é o seguinte, você tem conhecimento de um fato criminoso, você tem até o primeiro dia útil subsequente para comunicar o corregedor. Aqui o cara vai ser conivente. Pega muito. Por isso que os meus colegas policiais, cara, eles vão formando equipes. Um confiando no outro, sabe? Porque sabe que o cara não faz coisas erradas, né? Aí ele está junto, né? Ou praticar qualquer outro fato definido como contravenção penal ou crime de menor potencial ofensivo. Ah, não é crime, é o quê? Uma contravenção. Ele está lá, nível 2. Gente, eu dei uma pulada aqui, certo? Dei uma puladinha aqui. Vamos agora para o terceiro grau. Terceiro grau são quantas hipóteses? 7. Aí vem as pegadinhas de concurso. O cara que fez alguma desses itens, alguma desses 7 comportamentos, ele pode ser suspenso ou demitido. Dias. Natureza, grau, antecedentes.
Lá na frente a gente vai falar da aplicação da pena. O que vai é o seguinte, 90 dias, ok? O que vai concorrer para chegar até os 90 dias? 2 artiguinhos. O primeiro artiguinho, que são as 2 hipóteses para atenuar a sua pena. Tá? Atenuar a sua pena. Por exemplo, o cara foi pego lá do carro, não tinha como falar que não era ele. A primeira atenuante, reparar o dano. Ele falou, o combustível eu que coloquei. Certo? Outra, confessou. Certo? Então é o seguinte, provavelmente na hora de aplicar a pena vai considerar essas 2. Tá? Então tem as atenuantes e vai ter as situações que vão agravar. Atenuantes são 2, agravamentos são 4. O cara agravou a pena. Ele é a segunda vez que pega o sujeito nisso. Reincidente. Tá? Vocês vão perceber aqui, gente, que o direito pune com mais rigor o reincidente. Vocês vão perceber isso. Entendeu aqui? Lá na frente vou falar da aplicação da pena. Ó, é uma ou outra. Da suspensão, né? Ó, 3º grau. Suspensão até 90 dias. Então é o seguinte, o que eu falei para vocês? Que no 3º grau o cara pode levar uma suspensão ou uma demissão. Demissão. Poderá ser aplicada a pena de demissão. Nas proibições de 4º grau, não é o caso, porque nós estamos estudando qual grau? 3º. Voltar aqui. 3º grau. Quantas hipóteses? Gravou esse número? Como que ele vai ser demitido? Por contumácia específica nas proibições do 3º grau. O que é contumácia? Deliberada, reiterada. Deliberada, desobediência às ordens, desobediência. Tá? O que é? Aí vem a diferença aqui. Específica da genérica. No grau 3, são quantas hipóteses? 7. O sujeito descumpriu a 2ª hipótese. Ok? Tá? Ó, primeira vez, qual que é a punição dele? Suspensão. O sujeito, 1 mês depois do cumprimento da suspensão, foi lá e descumpriu o item 2 de novo. O item 2 é a específica. Então ele vai ser, a punição vai ser da... Entenderam? Primeira vez, o cara descumpriu o item 2. Qual que é a punição? Suspensão. Se é de 15, 30, 60, 90, não interessa. Depois de que cumpriu a suspensão, de novo o sujeito na dita cuja que é a 2. O que acontece? Específica. Tchau. Vamos ler o item 3. Contumácia genérica. Não, eu falei 1 mês depois. Porque para você reabilitar aqui, salvo engano, são 2 anos. Tá? A gente vai ver os prazos da reabilitação, tá? Mas eu ali só coloquei para entender que existe o Instituto da... Vou falar de novo, ó. O cara foi punido pelo descumprimento do grau 3 do item 2. Qual que é a pena? Suspensão. Depois que ele cumpriu a suspensão, 1 mês depois, o cara foi de novo na mesma, no 2 lá do 3º. Qual que é a pena? Isso que chama-se de específica. Agora, outro caso. O cara foi lá no item 2. Qual que é a pena? Suspensão. Aí ela aprontou de novo, mas no item 3. Qual que é a pena do sujeito? Suspensão. Aí o cara de novo foi lá na pena número 4. Na hipótese 4. Qual que vai ser a pena aí, ó? Por mais de 3, tem que ser 4 vezes, né? No prazo de 2 anos, 3º grau, ele vai ser, pode ser aplicada a pena de demissão. Entenderam, gente? O que é genérico, o que é específico? Vocês perceberam que o direito cobra o cara que é reiteradas vezes, comete o mesmo erro, né? Ok? Então, olha só.
O que vocês têm que saber do item 3? Que o sujeito ele pode ser suspenso ou demitido. Demitido, ou ele vai ser pela contumácia específica ou genérica. Genérica é mais de 3 em 2 anos. Pronto. Sabe tudo. Quais são? Primeiro, expedir documento de identidade funcional ou qualquer tipo de credencial a quem não exerça cargo ou função policial. Exercer pressão ou influir junto a subordinados para forçar a solução ou resultado ilegal ou imoral, né? Certo? Ausentar-se do serviço por mais de 45 dias ou mais, alternadamente durante um ano, sem causa justificada. Vamos lá. Existe uma regra universal de todos os estatutos, federal, do Estado, de todos os municípios, que chama-se abandono de emprego. Abandono, no caso, abandono de cargo. Qual que é a regra do abandono de cargo? 30 dias consecutivos. De novo, 30 dias consecutivos, você vai caracterizar o que? Abandono de cargo. E esse abandono de cargo vai ser, no grau 4, tem quantas hipóteses? 4. A primeira delas vai ser o abandono de cargo. Qual que é o abandono de cargos? 30 dias consecutivos. Aqui são 45 dias, alternadamente, durante um ano, sem causa justificada. Tá? Promover ou participar de jogo proibido. Solicitar ou aceitar empréstimo em dinheiro ou valor de pessoa que trate de interesse na repartição ou que esteja sujeita à sua fiscalização. Surgiu uma dúvida de manhã. Aqueles consórcios de amigos, não tem? 30 policiais, cada um quer comprar um carro e não quer participar do sistema financeiro. Aí eles combinam, a gente faz uma lista de 30, todo mês um cara dá 1.000. Todo mundo dá 1.000 durante 30 meses. Ok? Cada mês um cara recebe os 30.000, não é isso? Isso pode. Tá? Agora, se alguém cobrar taxa de administração, ferrou. Tá? Isso aí ferrou. Praticar qualquer ato que caracterize improbidade administrativa. Aí você tem que anotar aí, Lei 8.429 de 92, 8.429. Lá você vai observar o seguinte, que tem um rol de mais de 40 comportamentos lá e atitudes aí previstas, entendeu? 8.429, 92. E vamos aqui, uma coisa interessante aqui. Praticar qualquer outro fato definido como crime, com pena prevista de detenção, isolada ou cumulativamente com a pena de multa. Gente, aí aqui, aquele esqueminha. Esse cara aqui é detenção. Lá no grau 4 vai ser reclusão. Então, foi apenado pela detenção, tá? Ele vai cair no grau 3. Foi apenado no grau 4, ele vai cair no quê? Na reclusão, ele vai cair no grau 4, tá? Que é mais grave. Entenderam, gente? Tá? Grau 4. Hipótese de penas. 3. Ele pode ser suspenso, ele pode ser demitido ou cassado da aposentadoria. Professor, voltando a esse exemplo aqui, vamos supor que o cara teve uma condenação, ele foi reclusão. Tá? Reclusão. Ele pode ser suspenso ou demitido. Via de regra, demissão. A gente vai ver isso aqui. Tá?
Aliás, eu vou tirar esse exemplo que não fui feliz. Tá? Suspensão, demissão, cassação de aposentadoria. O cara se aposentou. Qual que é o significado da aposentadoria por direito administrativo? O ato de aposentadoria é um ato jurídico perfeito. Tá? A Constituição nossa não garantiu o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada? Está lá no artiguinho 5º da Constituição. Então, a aposentadoria é um ato jurídico perfeito. E no Estatuto da Polícia Civil, você vai ter 2 hipóteses para você desfazer esse ato jurídico perfeito. Que vai ser através da cassação da aposentadoria. Vamos lá. Professor, como é que eu vou saber se eu vou aplicar suspensão, demissão, cassação? Primeiro, suspensão. Nós já lemos esse artigo várias vezes. Está previsto aqui. Tá? Demissão, nas hipóteses do grau 4. Quantas hipóteses são? 4. Tá? E cassação de aposentadoria? Será cassada a aposentadoria do policial civil inativo. Porque ele, você demite o aposentado? Não. Ele já não é mais ativo, ele vai ser o quê? Inativo. E a aposentadoria é um ato jurídico perfeito, ele não está mais na ativa. Não tem como você fazer, né? Que houver se aposentado irregularmente. Tá? Ou, o que é esse irregularmente? O cara verbou 3 anos de tempo de serviço, depois esses 3 anos não foi reconhecido. O que vai acontecer com ele? Vai ser cassada a aposentadoria. Tá? Pode ser cassada, né? Ou, quando em atividade, cometer proibições do grau 4. Professor, como assim, professor? Aí você vai ter que ver o prazo da reabilitação, 4 anos. O cara cometeu uma das irregularidades do grau 4, hoje. Ele aposentou 1 mês depois, está lá. 1 ano depois descobriu essa irregularidade. Ele não teve a reabilitação ainda. Não teve o quê? A extinção da punibilidade. Não teve aqui a extinção da punibilidade. Ele está aposentado. Aí ele pode ter o quê? A sua aposentadoria cassada. Entenderam? Quais são as hipóteses? Primeira, abandonar o cargo ou ausentar-se do serviço por mais de 30 dias consecutivos sem justificativa. Tá? Professor, ausentar-se do cargo, o cara chega todo dia às 7 horas, bate o ponto dele lá, dá 10 horas, dá o rolezinho dele. Né? Então, isso aqui é o grau 4, né? Por isso que eu falo, lá tudo você tem que comunicar ao chefe, cara. Revelar dolosamente segredo que tenha conhecimento em razão do cargo ou função com prejuízo para o Estado para o particular. Já falamos isso. Se eu colocasse culposamente, qual seria o grau? 2. Por contumácia superior a 2 punições de suspensão. Por infração contida no 3º grau, num período de 1 ano. Praticar qualquer outro fato definido como crime, cuja pena seja reclusão. Também já expliquei no item anterior. Então, essas 4 hipóteses aqui, o cara pode receber a pena de suspensão ou a pena de demissão. Tá? Aí, questão de concurso. No título 10 da Lei Complementar 407 do Regimento estão inseridas nas proibições que caracterizam a infração administrativa, sendo
estas divididas em graus, conforme apresentado na coluna 1. Estabeleça a correta correspondência entre os itens da coluna 1 e da coluna 2. Ok? Quer valer quanto? Que eu vou ler aqui e vocês vão falar que eu estou errado. Vocês vão fazer por automático. Quer ver? Primeiro aqui, qual que é? Segunda. Constitui pau. Eu falei que caiu, lembra que eu falei lá atrás? Segunda. Essa que vai dar polêmica, gente. Vou ler para vocês, e aí eu quero que vocês mentalmente falem qual que é. Dar-se ou vício de embriaguez ou de substância que provoca dependência física ou psíquica. 1, 2, 3 ou 4? Tá certo, é 1, tá lá. Pode pesquisar aí que tá lá. Você viu que no automático vai, cara?